Se vocês acompanham o canal, vocês devem ter percebido que eu gosto muito de ler coisas que me façam pensar sobre o mundo que nós vivemos, sobre o mundo atual. Hoje, então, eu decidi trazer o livro A Era da Inteligência Artificial, que vai trazer reflexões sobre esse tema que é muito presente nos dias de hoje, para que a gente possa entender um pouco dessa tecnologia e de como que ela impacta nas nossas vidas. Esse é um livro de 2001, então nós estávamos ali no momento marcado pelo ChatGPT-3. Então de lá para cá, a tecnologia da inteligência artificial já se desenvolveu muito, mas esse livro ele consegue captar muito bem as discussões que foram surgindo em torno dessa tecnologia. O livro foi escrito pelo Henry Kissinger, o Eric Schmidt e o Daniel Huttenlocher. Eles se juntam para fazer então um exercício de reflexão sobre essa tecnologia. Mas antes de mergulhar no tema do livro, é importante a gente pensar criticamente sobre essas pessoas que estão escrevendo o livro. O Kissinger, ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que foi muito importante na história do século 20 e 21, porque ele trabalhou muito na reaproximação dos Estados Unidos com a República Popular da China e também foi um dos responsáveis pela influência dos Estados Unidos nos golpes militares que aconteceram na América Latina. Então vamos ver aqui o tipo de pessoa com quem a gente está lidando. É uma figura que exige uma leitura crítica. O Eric Schmidt ele foi durante muito tempo um nome de peso dentro da Google. Ele conhece muito dos bastidores desse mundo dos dados e das informações. E hoje em dia ele tem aparecido muito na mídia no que diz respeito à relação entre o governo dos Estados Unidos e as grandes empresas de tecnologia de lá. Outra figura que precisa de muito cuidado ao analisar. Já o Daniel Huttenlocher, ele já é uma pessoa mais acadêmica, ele é uma figura mais do mundo acadêmico, que vai, digamos que, intermediar, né, a parte da política e da tecnologia ali através do conhecimento. É um trio de pessoas com muito conhecimento que consegue trazer questões muito interessantes sobre essa área, mas que não são pessoas neutras, são pessoas com vieses muito fortes, então a gente precisa ter a devida crítica ao ler. Eles começam o livro mostrando o que, lá em 2021, a inteligência artificial já era capaz de fazer, sobre os primeiros avanços da inteligência artificial, como o AlphaZero, a criação do antibiótico Halicina, que foi ajudado pela inteligência artificial, e o ChatGPT-3, que era ali na época uma grande novidade. E eles também vão discutir muito sobre as nossas tentativas de antropomorfizar essas tecnologias, de dar características humanas, de tentar humanizar elas e a forma como nós nos relacionamos com ela. O que tem um grande impacto, a gente pode pensar até na manipulação da emoção das pessoas. No segundo capítulo, eles vão trazer muito a questão do iluminismo e da racionalidade da cultura ocidental. É um capítulo que parte muito dessa visão e das possibilidades que a inteligência artificial abre nessa racionalidade. A gente pode associar a IA, inteligência artificial, com a criação lá das primeiras enciclopédias, uma tentativa de colocar muito conhecimento em um único lugar para que fosse mais fácil as pessoas a terem acesso a esse conhecimento, a essa racionalidade. E como que essa melhoria de acesso vai trazer um grande desenvolvimento científico. O livro também vai trazer um breve panorama histórico, desde lá do Alan Turing até os dias de hoje, de como que foi o avanço dessa tecnologia de inteligência artificial. E aí eles vão mergulhar de fato no tema do uso dos dados, do uso da inteligência artificial, principalmente por grandes corporações, de como que no momento em que o livro estava sendo escrito e até atualmente existia um vácuo de regulamentação nessas redes sociais e eles tentam aqui traçar uma linha
de coisas que precisam ser pensadas ao tentar regulamentar. Ao mesmo tempo que o regulamentar precisa acontecer para que ele trazer uma maior segurança sobre essas tecnologias e como que essas grandes empresas vão usar os nossos dados, como que elas vão, de certa forma, manipular as nossas emoções, existe um perigo também de a regulamentação dessa tecnologia levar a alguma forma de autoritarismo, levar também a mais controle. Então são muitas questões que o livro traz que precisam ser debatidas quando a gente fala nessa regulamentação. Aqui é o ponto em que a reflexão do livro mais chega no cotidiano. É uma discussão emergente porque a tecnologia avança muito rápido e a gente precisa de uma legislação para lidar com esse avanço, ao mesmo tempo que é uma discussão que tem que ser feita com calma. É uma discussão que precisa ser muito bem pensada para a gente entender a forma como nós vamos regulamentar esses sistemas. Acho que tem um paradoxo do tempo aí, né? É uma discussão que precisa ser feita rapidamente, mas que ela não pode ser feita rapidamente. E outra questão forte que o livro vai tocar é no que diz respeito à cibersegurança e o uso militar da inteligência artificial. Eles vão pensar muito nas possibilidades de tratados internacionais e leis relacionadas à inteligência artificial, baseados no que já existe em relação a armas e armamentos com uso de energia nuclear. E mais uma vez eu acho que entra nesse paradoxo. É uma discussão que precisa ser feita com muita calma, é uma discussão que leva um certo tempo, a tecnologia também avança muito rápido e a gente não tem esse tempo. E aí, como que a gente lida com isso? O livro também vai falar sobre como a inteligência artificial pode afetar a identidade humana. Aqui eles vão levantar muitos pontos relacionados à identidade e inteligência artificial. Na minha visão, o livro foca muito numa questão da inteligência artificial como auxiliar do ser humano na produtividade e que essa produtividade também deveria ser questionada, sabe? A inteligência artificial, ela vai ser mais uma ferramenta para exigir do ser humano mais produtividade, para exigir que a gente faça mais. Acho que aqui o ponto de vista é muito mercadológico, é muito no ser humano, produza, sabe? E falta uma sensibilidade maior ao debater sobre isso. Talvez tenha sido a parte que eu menos gostei no livro. No último capítulo do livro, eles vão falar sobre esses avanços da IA e aquilo que os bilionários chamam de novo iluminismo. É uma ideia muito presente lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Mas eu achei bem interessante que eles falam sobre a necessidade do pensamento filosófico, a necessidade da existência de pessoas que filosofem sobre essa nova tecnologia, sobre as novas possibilidades. Existe a necessidade de novos Descartes, de novos Kant, para pensar sobre essas novas tecnologias e nos ajudar a solucionar esses problemas tão urgentes no mundo atual. Acho que é difícil pensar em uma área hoje que não esteja debatendo sobre as transformações causadas por essa tecnologia. Esse é um livro que eu recomendo a leitura com muita crítica. E é necessário muito questionamento ao se ler. Por quê? Não é um livro para trazer respostas, é um livro para trazer perguntas. Perguntas que precisam ser feitas por todas as pessoas na nossa sociedade. Porque, querendo ou não, nós vamos ser impactados. Acho que cada um de nós precisa ser um desses filósofos que vai pensar sobre essa nova tecnologia. Porque quanto mais amplo esse debate for, melhor. Essas decisões tão significativas não podem ser tomadas sem a participação de todos. Nós não podemos deixar que essa discussão, que um livro como esse, fique só na mão de políticos e de bilionários. Nós precisamos nos informar e estar por dentro das questões. E eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre essas questões levantadas pelo livro, qual tem sido o impacto da inteligência artificial na vida de vocês e o que vocês pensam em relação ao futuro dessa tecnologia e todas as questões que essa tecnologia traz.
Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, certo?